Agora, depois desse espetáculo, nós vamos ter a palestra Literatura e Humanização, pelo professor e escritor Anderson Novello, mestre em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em ensino da arte. Cadeira 139 na Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo, ocupada pela professora acadêmica Camila Daniela do Prado Ferreira. Anderson Novello, quando ele era criança, ele sonhava em viajar. Viajar pelo Brasil falando de livros, literaturas e leitores. E mestre em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em artes cênicas, especialista em ensino de arte, tem formação em letras, português, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele já atuou como professor, tutor e orientador em cursos de graduação e pós-graduação. Possui experiência na área de letras, no ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Vem realizando com frequência seu sonho. De menino, que era viajar pelo país ministrando aulas, palestras, treinamentos, capacitações, oficinas e cursos. Seus temas preferidos são contação de histórias, oratória, escutatória, leitura, produção textual, língua portuguesa, metodologia científica. Ele é autor de literatura infantil, A Bruxa do Batom Borrado. Com vocês, Anderson Novello. É um grande amigo, já participou do nosso Viver Literatura. Seja bem-vindo. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu estou um pouquinho nervoso porque tenho muita coisa para falar e um pouquinho menos de meia hora para falar. E meio que foi uma saga para eu estar aqui no dia de hoje. Vim com 3 malas de Curitiba, cancelaram um hotel, cancelaram o Airbnb, foi uma saga mesmo. Mas isso não importa, o que importa é que eu recebi o convite da Suelizinha, do Samir e da Sueli para estar aqui. E eu preciso começar, antes de falar um pouquinho de literatura e humanização, pode passar, Samir, um resumex da minha parceria com a Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo, como começou e quanto isso impactou na minha vida e quanto isso me humanizou também, o quanto que a literatura reúne as pessoas, une as pessoas, então eu vou resumir. Já tive a oportunidade de contar essa história aqui em uma outra ocasião, mas vou contar resumidamente novamente. Alguns anos atrás eu vim para São Paulo para ministrar um curso de contação de histórias aos professores do município que são membros de um sindicato aqui da cidade. E aí foram várias semanas de curso, e na época eu estava lançando meu primeiro livro de literatura infantil chamado A Bruxa do Batom Borrado. As professoras que fizeram o curso, era meu primeiro livro, gente, eu era calouro de tudo, mesmo. Eu sou de Curitiba e nasci numa cidadezinha do interior do Paraná. Era meu primeiro livro. Só que as professoras fizeram o curso, receberam o livro com muito carinho. E foram para as suas respectivas escolas e começaram a trabalhar com o livro e ler a história para as crianças e contar a história da Bruxa do Batom Borrado para as crianças. E aquilo virou uma coisa incontrolável. Eu comecei a receber cartinhas de crianças que queriam falar sobre o livro, porque no final do livro tem meu e-mail. As professoras começaram a pedir meu endereço para mandar as cartas das crianças. Aí eu comecei a receber convites para visitar as escolas e bater papo com os alunos que estavam usando o livro. Em algumas escolas eu consegui adequar a minha agenda e vir. Em muitas, ainda não. E aí a professora Camila Daniela, que não pôde vir hoje, me escolheu como amigo literário. E a academia achou por bem me ceder a cadeira número 139. E eu fiquei sabendo disso um pouquinho depois, só porque isso, gente, deu uma coisa, trouxe para mim coisas muito boas na minha vida. Porque eu divulguei no meu Facebook,
e nas minhas redes sociais que eu era membro da Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo, que eu ocupava a cadeira número 139, que eu era, porque daí eu comecei a me exibir, né, que eu era o imortal da academia. Todo mundo, na minha cidade, eu sou de uma cidade do interior do Paraná que se chama Palmeira, tem 35 mil habitantes. Eu sou o único autor de literatura infantil da cidade. Há outros escritores, mas de literatura infantil sou o único. Mudou o tratamento na minha cidade, vocês entenderam? As pessoas me recebem muito, muito bem, como um autor, como uma pessoa, um autor que é membro da Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo. Mudou totalmente o tratamento. Eles ainda não me entregaram a chave de isopor da cidade como cidadão honorário, mas de resto já aconteceu, já fui infinitas vezes dar palestra, as escolas particulares usam meus livros, adotam meus livros, as públicas, eu já fui dar curso para professor. Mudou o tratamento na cidade mesmo. Eu sou recebido como uma pessoa que deu certo, né? Deu certo, saiu de Palmeira e deu certo, vamos tratar bem. Eu fiquei tão feliz com isso, todo mundo entendeu a honraria, que é uma coisa muito legal mesmo, que me deixa muito feliz. Só minha mãe que não. Porque a minha mãe não entende metáforas, gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre o entendimento da literatura e das metáforas. A minha mãe não entende metáforas. Ela tem o jeito de analisar a vida muito reto, muito objetivo. A vida não foi muito fácil com ela, ela passou por muitas dificuldades. Então, o jeito de ela ver a vida é tudo muito reto. Ela não entende metáfora, linguagem metafórica, não entende nada. Enquanto os meus amigos e as minhas irmãs comemoravam a minha cadeira, número 139, foram falar para minha mãe que o Anderson ganhou a cadeira 139 na Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo. A reação dela foi botar a mão na cabeça e dizer: misericórdia, mas esse piá acabou de reformar o apartamento. Onde é que ele vai enfiar essa cadeira? Não sei onde é que eu vou enfiar, porque ela não entende metáfora, gente. Ela não está na linguagem metafórica. Então, todo mundo entende a minha cadeira por aqui, menos a minha própria mãe. Eu fiquei feliz com isso e coloquei na orelha... pode passar? Ainda não. Na sequência tinha vindo o segundo livro, que é o Pintinho Ruivo de Raiva. Eu tive a oportunidade de vir, inclusive, num outro encontro da El falar dele. E também algumas professoras adquiriram o livro, começaram a trabalhar com o livro e me voltaram com muitas boas devolutivas. Porque o Pintinho Ruivo de Raiva ele é filho da Dona Galinha Ruiva, que é um clássico da literatura infantil. Então, as professoras começam resgatando a história da Dona Galinha Ruiva e depois inserem na sequência ali o Pintinho Ruivo de Raiva, que se trata de uma carta da Dona Galinha Ruiva, que está saudosa e com saudades do filho, que não vive mais com ela. Ela resolve mandar uma carta para ele, relembrando a infância do filho. E as birras e as raivas que esse filho tinha quando era criança, desde, cortou o cabelo franjinha, não gostava daquele corte, ficava com raiva. As tias meio pegajosas que pegavam no bico dele e falavam, ai, que bonitinho, ele não gostava. Ela vai relembrando as raivas do Pintinho nesta carta. Aí as professoras inserem, após a Galinha Ruiva, o Pintinho Ruivo de Raiva, fazem uma sequência ali com o gênero textual carta, enfim, outras atividades. E recebi daqui de São Paulo também uma professora que trabalhou o livro, e daí ela terminou com os pequenininhos dos CMEs. A sequência, no último dia de atividade, a diretora bateu a porta e entregou um bolo de fubá, que está tanto na história da Galinha Ruiva quanto na história do Pintinho Ruivo, com uma cartinha. E aí a professora leu a cartinha para as crianças, e na cartinha dizia assim, queridas crianças, andei sabendo que vocês leram a minha história. Andei sabendo que vocês leram a história do meu filho. Fiquei tão feliz que resolvi fazer o meu tradicional bolo de fubá. Espero que vocês gostem. Um beijinho, Dona Galinha Ruiva. E ela conta que as crianças ficaram muito, 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 muito felizes de receber um bolo da Dona Galinha Ruiva. Isso é ideia de professora, gente. Só porque eu comecei não é ideia minha, eu comecei a contar da ideia da professora nos cursos e palestras e treinamentos que dou. E tem um Ctrl+C, Ctrl+V dessa ideia pelo Brasil afora. As professoras me mandam fotinhos,
do bolo chegando na sala, da cartinha que a dona Galinha Ruiva manda para as crianças. Daí agora elas estão me escrevendo, elas escrevem cartinhas para mim, falando do que acharam do livro. Daí eu respondo. Eu me inspiro muito no Monteiro Lobato, que diz que ele passava a madrugada respondendo cartas das crianças, que eram os seus leitores. Eu respondo a carta e vocês percebem como a roda gira e vai aumentando e chega-se numa coisa cada vez maior, que reúne as pessoas, que faz esse contato acontecer. Eu sou tão grato por essa academia, por isso estou um pouquinho nervoso hoje, que eu cheguei a colocar na orelha do meu terceiro livro, que é o Filomenos, o Cabrito Aflito, eu coloquei na minha biografia, eu coloquei lá, Anderson Novella, é membro da Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo. Isso está escrito na orelha do livro. E aí, eu acho que São Paulo assim, me recebe tão bem, é um fluxo tão bom de coisas que acontecem por aqui. Aí o livro caiu num programa, que é aquele selo ali, chamado Minha Biblioteca. Com 3 meses de vida, gente, com 4 meses de vida o Filomenos tinha, as professoras optaram, escolheram lá pelos catálogos, e o Filomenos entrou. Significa que tem exemplares do livro por aí nas bibliotecas afora. Então é um carinho e uma coisa que se retroalimenta. Eu devo muito às portas que a academia me abriu e tento retribuir na medida do possível. Também visitando escolas. Deixa eu ver se está na sua da escola. Algumas escolas que eu já estive aqui em São Paulo, contando histórias com as crianças. EMEI Cidade do Sol, foi a professora Fabi que fez o teatro da Bruxa do Batom Borrado. Eu fui lá conversar com as crianças. No Céu Jambeiro, que acho que fica lá em Guaianazes. É em Guaianazes. Também, gente, essa professora de Guaianazes, vocês não têm noção a quantidade de coisas que ela fez a partir do livro da Bruxa do Batom Borrado. Desde resgatar a história do chá, a história da moda, todas as coisas que emergem do livro, ela deu jeito de fazer sequências didáticas que levaram tempo ali. Desfiles de moda, releitura da capa, teatro. Muita coisa elas fizeram a partir do livro. Pode passar? Essa é a MF professora Maria Aparecida Magnanelli Fernandes, que eu fui a convite do professor Sandro, que está lá em cima. Prof, muito obrigado. E os alunos desta escola, pode passar, também fizeram um teatro sobre o livro A Bruxa do Batom Borrado. É assim, gente, aproveitando as minhas agendas de curso em São Paulo, eu fui para algumas escolas que pude ir. E eu acho que tem mais uma, que foi ano passado, professora Silvia Martim Pires, sabia que vinha 3 profs hoje, a convite da professora Rosa, que não pôde vir. Então, assim, ó, é muito legal ir bater papo com as crianças, e o crédito que as crianças dão para as histórias, e o crédito que os professores dão para esses meus 3 livros lançados, enfim. Quero aproveitar que o Filomenos... quero aproveitar para dizer em primeira mão que tudo isso que aconteceu me fez tomar uma decisão que foi... Eu moro em Curitiba, que foi vir passar uma temporada aqui em São Paulo, grande. Eu vou passar os meses de maio e junho deste ano inteirinhos aqui em São Paulo, morando, já tenho lugar para ficar, enfim, para tentar ir em mais escolas e conversar com mais crianças. Então, eu quero aproveitar... aproveitar para dizer que a minha agenda está aberta. Ao final dos meus livros tem o meu e-mail. Se no final vocês quiserem o meu contato de WhatsApp. Nos meses de maio e junho eu vou fazer uns cursos aqui, já escolhi algumas coisas para estudar, mas eu vou ter bastante tempo livre para circular pelas escolas. Claro, gente, se a escola curtir o livro e me convidar, enfim, eu vou. Não vou chegar de entrão nas escolas. Vamos ver se as crianças gostaram, se as professoras quiserem, se a agenda rolar. Eu vou bater papo com as crianças. Vou passar 2 meses aqui. E se der certo, depois das férias de julho, lá em agosto, setembro, outubro, eu volto. Então, é uma tentativa de começar a criar um pouquinho de raízes aqui em São Paulo, que foi uma terra que me abriu muitas e muitas portas de oportunidades, e a ela sou muito grato. Pode passar. Quero ler para vocês, dividir com vocês a leitura desta história, que todo mundo diz que eu estou
muito, muito entusiasmado com o Filomenos, porque ele é o filho caçula, e dizem que o filho caçula é mais mimadinho e recebe mais atenção do que os outros. Ainda estou empolgado com o Filomenos. Tão empolgado, e ele entrou no programa Minha Biblioteca, que a editora Cortez quis pegar o Pintinho Ruivo de Raiva, que era de uma editora lá de Curitiba, a Cortez é aqui de São Paulo, e trazer o Pintinho Ruivo de Raiva também para o catálogo da Cortez. Ele entrou faz um mês aí no catálogo da Cortez. Quero compartilhar essa história com vocês, porque ela é rápida, e eu ainda vou ler uma crônica, porque o tema de hoje, né, a pauta de hoje é a crônica. Vamos lá. Filomenos, o cabrito aflito. Tudo era silêncio e sossego. Atravessando os ares e os hectares, um berro dividiu a tarde ao meio e interrompeu a sonolência da fazenda. Bé! Os animais ficaram desadormecidos. O medo cerrou os olhos de alguns. O susto esbugalhou os olhos de outros. Era Filomenos, o cabrito aflito. Veio que veio, esbaforido, resvalando os cascos pelo gramado, até que parou diante do pombo. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou atarantado. Mas o pombo parecia mais preocupado em arrulhar e estudar para sua futura carreira de pombo-correio. Ai, bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus alvoroços. Filomenos não desistiu. Foi que foi, atropelado, derrapando os cascos pela ponte, até que estacionou diante do porco. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou desabalado. Mas o porco parecia mais preocupado em grunhir e ensaiar para o concurso anual de arrotos. Ai, bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus estardalhaços. Filomenos não desistiu. Marchou que marchou, desenfreado, estalando os cascos na subidinha do estábulo, até que freou diante do cavalo. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou arreliado. Mas o cavalo parecia mais preocupado em relinchar e trotear, balançando o rabo e a crina ao som do último sucesso do verão, que, como vocês podem ver, é Jennifer. Ela está ali. Ai, bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus fricotes. Filomenos não desistiu. Correu que correu, atribulado, deslizando os cascos no meio do pasto, até que resfolegou diante da vaca. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou apoquentado. Mas a vaca parecia mais preocupada em mugir e sonhar com sua viagem para a Holanda, sua terra natal. Ai, bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus chiliques. Filomenos não desistiu. Tropeçou que tropeçou, afobado, enroscando os cascos na escadinha do galinheiro, até que se equilibrou diante do galo. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou desassossegado. Mas o galo parecia mais preocupado em cocoricar e afinar suas cordas vocais para a cantoria da manhã seguinte. Bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus siricuticos. Filomenos não desistiu. Prosseguiu que prosseguiu, descontrolado, raspando os cascos na terra seca do terreiro, até que empacou diante do peru. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda, estou atormentado. Mas o peru parecia mais preocupado em grugulejar e encontrar milho orgânico para sua nova dieta. Ai, bem menos, Filomenos, como se eu não conhecesse você e seus tormentos. Filomenos não desistiu. Insistiu, atrapalhado,
arrastando os cascos pela calçada do canil, até que brecou diante do cachorro. Ajuda, ajuda, preciso de ajuda. Estou sufocado. O cachorro parecia preocupado com o escândalo do cabrito. Tá de buenos, Filomenos. O que você quer? Naquele momento, fez-se silêncio. O cachorro insistiu. Tá de buenos, Filomenos. O que você quer? Conheço bem você e seus dramas. Eu posso ajudá-lo. E o silêncio durou mais alguns instantes. Com os pulmões cheios de ar e a cara vermelha de vergonha, Filomenos disse: esqueci. Não, pode. Aí vem uma ilustração de página dupla, sem texto, apenas com a cara de todos os bichos olhando para ele, com uma cara de sério, cabrito dos infernos. E o final, até hoje, não se sabe o que o cabrito queria. E você, pelo menos, tem algum palpite? E daí, quando eu conto para as crianças, gente, elas já estão com o dedinho erguido, porque elas têm um palpite. E daí você vai ouvir as crianças. Elas falam desde, a mãe dele que não quis dar leite para ele. Ele está atrás de um amigo, todo mundo precisa, ele só quer ser ouvido. Olha que as crianças têm uma boa percepção. Mas a melhor percepção de todas foi um menino que levantou a mão e falou assim: eu sei porque ele está assim, porque ele esqueceu a senha do Wi-Fi. O que me deixa crer que é uma criança muito esperta, não é? Não é mesmo? Muito sensata no que diz. Eu ia falar bem aprofundadamente sobre 3 tipos de leituras que são muito básicos na escola, que é a leitura para se informar, né, que também a gente precisa ter habilidade para ler esse tipo de leitura, a leitura para estudar, que é também uma habilidade que a gente precisa cultivar na escola, mas eu vou focar no 3º tipo de leitura, que é aqui o que mais nos interessa para este encontro, que é a leitura do texto literário. Não tem como você escutar a história do Patinho Feio ou ler a história do Patinho Feio e não se colocar um pouquinho no lugar desse pato. É automático, não é? Existe essa história muito antes de existir a palavra bullying. Já há uma história de discriminação, não é? Agora vocês percebam assim, o pato era discriminado porque era feio. E depois descobriu-se que ele não era um pato, ele era um cisne. Então, quer dizer que entre os patos, tudo que não é pato é feio. É uma história que revela a nossa resistência ao diferente e às diferenças, não é? Porque depois descobriu-se que entre os cisnes ele era o mais belo dos mais belos dos cisnes. Olhe o quanto que esse autor foi muito inteligente nessa alegoria, nessa metáfora do pato, para mostrar o quanto nós, seres humanos, temos resistência a tudo que é diferente. E é muito importante falar disso na escola e ler histórias assim, porque na cabeça da criança ele identifica, primeiro, se ele for o Patinho Feio, se ele já passou por uma situação parecida com a do Patinho Feio, ou se ele identifica dentro da própria sala o Patinho Feio. Lá na cabecinha está assim, nossa, o fulano da sala é praticamente o Patinho Feio. Porque é magro demais, gordo demais, alto demais, baixo demais, tudo que não é como eu quero que seja ou como eu instituí como padronizado e belo e bonito. E se saiu dessa lógica, eu discrimino. Dá uma humanizada porque ele passa a ter um pouquinho mais de traquejo com pessoas que ele julga ser diferentes dele. É muito interessante como a gente se prospecta e se projeta quando lê o texto literário. Por mais que as palavras não apareçam no texto. Veja, quando as professoras leem o livro da Bruxa do Batom Borrado, porque as crianças que são as vilãs do livro até uma certa altura, e talvez ela não nem seja uma bruxa, as crianças começam a pensar, talvez porque eu achei que ela seja feia, eu me acho no direito de provocá-la,
e depois eu percebo que estou fazendo alguma coisa errado, as professoras vêm para mim e falam, essa é uma história sobre bullying, né, professor? Eu falo, mas a palavra bullying não está escrita ali. Ela, pois é, mas é isso que eu pego. Então é muito interessante ver que da literatura emerge, não é um texto, um artigo científico que você está explicando bullying, né? Mas emerge dali o assunto. Isso é muito legal, muito, muito, muito legal. Entre todos os benefícios da literatura, a gente precisa investir por uma questão de humanização. Tem outras tantas, mas vamos investir na literatura pela humanização. Quero encerrar falando sobre humanização, que eu, ano passado, em metade do ano passado, sofri um infarto. E assim, passei 30 dias no hospital, me recuperando do infarto, tive que fazer cirurgias todas. É horrível, é horroroso uma pessoa com 40 anos passar por isso. É dolorido, a cirurgia não é simplesinha assim como dizem, tudo de ruim. Mas eu comecei a observar, né? Lá no hospital, gente, entre uma saída e outra da UTI, o que me sobrava era observar, como um bom escritor, o que acontecia ao entorno. Foi um momento muito produtivo da minha vida na criação de crônicas. Tenho muitas crônicas produzidas deitado na cama de hospital. E entre elas, que foi a última, depois da minha recuperação e da minha saída, eu poderia contar tantas coisas se eu tivesse tempo, desde a anestesia que não pegou, e eu dei um berro, tudo que eu aprendi com o médico que fez a cirurgia comigo, consciente ali. Ele me ensinou tantas coisas que eu poderia dividir aqui com vocês, mas não. Então eu vou ler a última crônica que escrevi no hospital, porque eu acho que ela é a que mais se aproxima desta palavrinha, humanização. O nome da crônica é O que entope o seu coração? Um coração não entope apenas com gordura. Entope quando você percebe que a estupidez dos governantes da sua cidade, do seu estado ou do seu país já ultrapassou todos os limites. Entope quando você, em nome do dinheiro, segue uma carreira com a qual não se identifica. Entope com o assédio moral de um chefe tirano que você, por medo de perder o emprego, aguenta por longos anos. Entope com as tristezas que ninguém ouviu e você engoliu. Entope quando você, por medo da solidão, insiste em permanecer ao lado de alguém que não torce por você e despreza suas pequenas conquistas. Entope quando você precisa sempre vencer uma discussão, mesmo sabendo que algumas palavras também matam. Entope quando sua sede por criticar é maior que a sua capacidade de incentivar. Entope com fofoca. Entope quando você expõe o outro para tentar esconder as suas próprias mentiras. Entope quando você agride gratuitamente um desconhecido nas redes sociais, mais pelo prazer e pela facilidade da agressão, do que pela disposição em compreender, interpretar e argumentar sobre uma ideia contrária à sua. Entope quando você percebe que os anos passaram, mas os rancores ficaram. Entope quando o perdão não é praticado. Entope com as palavras de afeto que você não aprendeu a dizer. Entope com o remorso daquele abraço que você não deu e das pazes que você não fez. E agora é tarde. Um coração não entope apenas com gordura. O que entope o seu coração? Muito obrigado.